e às vezes ficamos assim muito angustiados com isso. Mas o Senhor me deu uma palavra. O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. Primeiro, quando a Bíblia fala do profeta Abacuques, a Bíblia está dizendo de um profeta que quando na verdade o seu período foi muito pouco na história, são poucos versículos, poucos capítulos, mas que quando na verdade traz para nós uma mensagem que quando Abacuque estava vivendo, ele não estava vivendo em momentos alegres, ele estava vivendo em momentos difíceis. A Bíblia diz que no capítulo 1 de Abacuque, ele agora apresenta a iniquidade do povo, ele apresenta agora a desilusão, a tristeza, os problemas que o povo estava vivendo. No capítulo 2, ele mostra o castigo que estava sobre a vida do povo. Por quê, pastor Luiz Cláudio? Porque os inimigos aproveitaram a fraqueza do povo de Deus e entraram e começaram a fazer a festa. Mas quando chega no capítulo 3, o profeta Abacuque, eu acredito que ele não aguenta ver tanta angústia, tanta tristeza, tanta miséria, tanta destruição, e ele começa agora a fazer essa oração a Deus. A Bíblia diz que ele começa a cantar, orar em forma de canto ao Senhor. E a sua oração, ele chega na presença de Deus dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O que ele naquele momento queria dizer? Ele queria dizer: Senhor, nós estamos precisando de um avivamento. A nossa geração, meu Deus, está precisando de um chacoalhão espiritual. Nós precisamos nos chegarmos mais a Ti. Por quê? Porque o povo só adorava quando estava tudo bem. O povo só glorificava quando estava tudo bem. O povo só dizia glória a Deus quando as coisas estavam a mil maravilhas. Mas quando as coisas começaram a apertar, a situação começou a fugir do controle, diz a Bíblia que o avivamento sumiu, o avivamento acabou. Mas quando nós olhamos para o profeta Abacuque, aqui está ele com uma palavra para mim e para você, uma palavra dizendo: Deus, aviva a sua obra. Sabe por quê, irmãos? Quando você lê todo o capítulo, 3 do profeta Abacuque, você vai ver o profeta agora se jogando na presença de Deus, dizendo: Senhor, olha para o Senhor ver a situação, as pestes, os raios, os fogos. Senhor, a terra que o Senhor mediu, ela está toda confusa. E quando chega no finalzinho, lá no versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque, a Bíblia diz assim, ó, ele mostrando como estava a situação, né? A figueira não floria mais. O que mais, pastor? A vide já não dava mais fruto, o produto da terra já não produzia mais, as ovelhas da malhada foram todas arrebatadas, os currais já não tinham mais vaca. Diz a Bíblia que ele chega na presença do Senhor dizendo: Senhor, mesmo que tudo isso esteja a acontecer, eu todavia me alegrarei no Senhor. Irmãos, o cristão avivado, o cristão que vive o avivamento da geração Abacuque, ele não retrocede, ele não baixa a sua guarda, por mais que as situações estão difíceis, mas ele está glorificando a Deus, ele está bendizendo ao Senhor, ele está dizendo: louvado seja o nome do meu Deus. E quando é que isso acontece, pastor? Quando eu vejo algumas coisas importantes acontecendo no capítulo 3, versículo de número 2, irmão Arlindo. E o que é, pastor? Primeiro, o capítulo 3, versículo 2 diz algumas coisas que me fascinam, algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, ele diz assim: ouvi, vírgula. Segundo, Senhor, vírgula. Terceiro, ele diz: a tua palavra, vírgula. E em último lugar ele diz: e temi. Em primeiro lugar, para que nós venhamos entender o mover de Deus, nós temos que ter os ouvidos abertos, temos que ter os ouvidos atentos, ungidos. Sim, queridos irmãos, porque Deus ainda fala nos dias que nós estamos vivendo. Sim, quando Abacuque filtrou toda a situação que estava acontecendo com o seu povo, com a sua geração, ele agora voltou-se para Deus, irmão José da Luz, voltou-se para Deus e começou a dizer: Senhor, eu ouvi. Os meus ouvidos estão abertos, os meus pais me contaram, os meus avós me contaram, as nações
cogitar o quanto o Senhor é grande. Assim também, querido, nos dias que estamos vivendo, nós estamos dando muito ouvido para o negativismo, estamos dando muito ouvido para as histórias ruins. Tem muito ser humano que nem consegue dormir mais se não for através de um remedinho que estamos presenciando. Por quê, pastor Luiz Cláudio? Porque houve tanta notícia ruim, tanta notícia miserável, tanta situação, no noticiário dos jornais, através da rede social, pessoas batendo boca com pessoas. Por quê? Porque estamos numa crise econômica, numa crise de saúde, numa crise política. As coisas não vão bem, mas quando eu e você usamos as estratégias de Abacuque, em primeiro lugar, ele colocou os seus ouvidos, ouvi, vírgula, quer dizer, ele disse: Deus, eu ouvi e sei muito bem que o Senhor é Deus. Segundo, a Bíblia diz: Senhor. Sim, irmãos, naquele momento o Abacuque estava se dirigindo para Deus. Ele estava dizendo: Senhor, eu ouvi, Senhor. Ele não tinha ouvido a história de Carunchinha, ele não estava ouvindo a história do João, do José, do presidente, do governador, do prefeito, do deputado, do delegado, do doutor, do advogado, do médico. Não, ele estava dizendo: Senhor, eu ouvi, Senhor, eu ouvi o Senhor. Eu sei que o Senhor fala ainda, eu sei que o Senhor trabalha ainda. E depois ele diz a terceira coisa que me chama a atenção, né? E com vírgula: a sua palavra. Eita, irmão, que coisa linda, aleluia. Quando eu e você degustamos a palavra de Deus, quando eu e você, ao invés de ficar envolvendo com tanta notícia, com tanto recadinho pessimista, negativista, né? Porque não tem jeito de ficar fora da rede, não tem jeito de ficar fora do meio de comunicação que nós estamos vivendo. Mas quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus, por isso Abacuque diz: primeiro, eu ouvi; segundo, ó Senhor; terceiro, a tua palavra. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos lá em João capítulo 5, versículo 39, a Bíblia diz assim, ó, a Bíblia diz assim, ó, examine-se, aleluia, a si mesmo, né? A palavra de Deus. Quando a Bíblia diz também lá em Salmo 119, verso 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. A Bíblia diz em vários textos o quanto é importante eu e você buscar ela, aleluia. Diz assim: examinai as escrituras também, porque são elas que testificam de mim, são elas que te dão a vida eterna. E quando eu e você, aleluia, estamos diante do Senhor, quando eu e você, aleluia, em primeiro lugar, ouvimos o Senhor, aleluia, em segundo lugar, entendemos que é o Senhor, em terceiro lugar, aleluia, a palavra de Deus está em mim, está em você, queridos, a coisa muda. Deus muda a nossa história, o seu temperamento, a sua preocupação já não é aquela mais, a sua angústia já não é aquela mais. Por quê, pastor? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E em terceiro lugar, a Bíblia diz: e temi. O que está faltando hoje, pastor? Está faltando temor, queridos irmãos. Nós estamos vivendo numa nação onde está faltando temor. Sim, queridos, eu vejo que os tempos de hoje estão vivendo grandes dificuldades. Por quê, pastor? Porque hoje nós não temos mais aquilo que nós aprendemos no passado. O que é, pastor Luiz Cláudio? O sentimento de culpa. As pessoas hoje pecam, as pessoas hoje erram, mas não tem mais o sentimento de culpa. Qual é o sentimento que se baila hoje no meio da humanidade, pastor Luiz Cláudio? É o sentimento da razão. Eu dizia ontem, reunido com a minha família aqui em casa, aleluia, no momento de adoração a Deus, eu dizia: olha, hoje o sentimento de culpa já não faz parte mais daquele que erra, daquele que está errado. Pelo contrário, ele cobre o sentimento de culpa com o sentimento da razão. Eu tenho razão por ter caído, eu tenho razão por ter pecado, eu tenho razão por ter enganado, eu tenho razão por ter mentido, porque se eu não tivesse mentido, eu não tinha adquirido o que eu tenho razão para isso, para aquilo. Sim, aquilo que antigamente tínhamos como culpa, hoje temos como razão. E por isso é que o profeta Abacuque, ele diz: ó Senhor, eu ouvi
Senhor, a tua palavra e temi. O que está faltando é ouvir a palavra que vem direto de Deus, a palavra que vem direto do céu, porque quando isso acontece, quando os meus ouvidos estão ungidos, quando eu estou ouvindo a voz do Senhor, meu Deus, queridos irmãos, quando isso tudo acontece, há temor na minha vida, e quando há temor na minha vida, eu não olho para a razão, eu olho para quê, pastor? Eu olho para o meu Deus, e se houve alguma coisa, eu vou para os pés dele, eu peço perdão a ele, eu me humilho a ele. É por isso que lá no começo dessa pandemia, lá quando tudo começou, no mear do mês de março, nós como líderes, a igreja cristã, sempre olhava para 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, e dizia: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar. Hoje nós não vemos mais quase ninguém falando isso, porque foi no começo, depois parou, mas ainda temos que continuar dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. Pastor, mas já não basta. Não, queridos, não basta ainda não, porque o que impera na vida da humanidade é a razão. Eu tenho razão por fazer isso, eu tenho razão para roubar, eu tenho razão para fraudar, eu tenho razão para trocar, eu tenho razão para mentir, eu tenho razão para adulterar, eu tenho razão para fazer, etc, e etc, e etc. Querido, nós temos que viver aquele tempo de antigamente, o tempo da culpa. Pastor, mas não era um tempo muito radicalista? Não, querido, o crente às vezes chutava uma pedra, dava aquele xingão, de repente, irmão pastor Eusencleves, ele já estava nos pés do pastor, dizendo: pastor, ora por mim, eu pequei, eu dei um xingão, eu chutei uma pedra, meu Deus. Mas hoje nós temos razão para xingar, temos razão para quebrar o pau, temos razão, queridos. É por isso que às vezes falta ainda um avivamento, mas quando eu e você temos ouvidos abertos, diz a Bíblia, ouvi. Abacuque capítulo 3, versículo de número 2, ouvi. Primeiro, quando os ouvidos estão atentos. Segundo, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu tenho certeza disso. A tua palavra, e eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu creio na palavra, eu amo a palavra, eu busco na palavra, sabe, queridos? Aí sim, aí há temor de Deus, e quando há temor, nós ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que as marcas do avivamento da geração Abacuque possa fazer parte da minha e da sua vida. Que Deus te dê a paz, irmãos, que Deus te dê a bênção. Nós vamos ouvir parte de um hino e depois eu vou orar com você. Fique aí, não saia, porque Deus tem coisas boas para nós. Vamos lá, vamos ver. Meu Deus. Deixa eu ver qual que é. Deus é fiel, irmãos. Ei, vamos lá. No momento que aceitei ao meu Jesus, meu Deus, minha vida fica aí que eu vou orar por você, não saia. Meu Deus, encontrei a paz, encontrei o amor. aleluia. E hoje já não tenho mais rancor. Olha que coisa linda. Aprendi a amar o próximo. Esse é antigo. Glória a Deus. Perdoar aquele Aleluia. que ofendeu. Ei, Deus, Deus amar você, é mesmo. eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, A cantar. Estará Aleluia. com Cristo, meu Senhor, sempre Meu Deus, pastor Eusencleves Júnior. Deus te abençoe, querido. Um grande abraço. Irmã Elisângela, irmã Maria, irmã Elaine, Delcio Antônio, Elisângela, Elaine Rosa. Deus abençoe. Glória a Deus. que anda nesse mundo sem razão. Olha que coisa linda, irmão.
quero orar por você nesse momento, nessa hora, para que Deus possa te dar uma noite feliz e alegre, né? Amanhã é sexta-feira. Pastor, o senhor vai estar de volta. Se Jesus não voltar, nós estaremos aqui às 22 horas. Não esqueça, palavra de fé, 22 horas. Pai querido e soberano Deus, eu quero te pedir a tua bênção agora, Pai, para o meu amigo, a minha amiga, para aqueles que estão participando, Deus. Todos os meus amigos, pastores, Senhor Jesus, irmãs, irmãos de outras cidades, de Sete Lagoas, enfim, ó Deus, abençoe a cada vida nesse momento, trazendo a paz, a alegria, e que esse momento, Pai, palavra de fé, possa, Senhor Jesus, fazer a diferença no coração do meu e da minha irmã. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Irmã Giovânia Caetano, Deus abençoe você e sua família, todos os irmãos que participaram comigo. Amanhã, não esqueça, 22 horas, eu de cá, você de lá. E faz o seguinte, né? Compartilha com seu irmão. E se você quiser ouvir a mensagem todinha, vai lá na minha página, né? Lá no YouTube, Pastor Luiz Cláudio. Não é PR não, é Pastor Luiz Cláudio Ornello. Pastor Luiz Cláudio Ornello. E essa mensagem e muitas outras vão estar lá. Deus abençoe, fique na paz. E deixa eu ver o que tem para nós. Irmão Augusto Antunes, amanhã, 22 horas. Olha que coisa linda. Cortaram madeiro. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Meu Deus. Ele carregou a cruz. Ei, Mael. No caminho caí. Vamos lá. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Que coisa linda. Foi feita assim, Irmã Marluce. a cruz do Salvador. Madeiro. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Meu Deus. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: Aleluia. És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. Meu Deus. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Vamos lá, vamos cantar junto. Foi feita assim, Vamos lá, irmão Zé da Luz. a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Irmã Elaine Rosa, que Deus abençoe a sua família, a sua noite, o seu final de semana. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Meu Deus. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou Irmã Geralda Maria. o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Vamos lá. Foi feita assim, a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados. Eu também estou com pesada saudade ficou. dele, irmã Maria. Tem dias que eu não vejo Foi ele. feita Estou assim preocupado com ele. a cruz do Salvador. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesada ficou. Deus abençoe a sua vida.